Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre dois eventos importantíssimos que aconteceram ontem lá em Brasília. O primeiro deles, uma vitória, uma grande vitória para a direita, né? E foi a aprovação na Câmara dos Deputados Federais sobre a suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem e, em consequência disso, todos os demais estão sendo investigados ali no Supremo Tribunal Federal em relação ao 8 de janeiro. Inclusive, o presidente Bolsonaro, que é o alvo principal dessa turma. Eu vou falar sobre este assunto e vou falar também sobre um outro evento importantíssimo que foi a manifestação que aconteceu lá em Brasília, a manifestação pró-anistia, que foi convocada pelo presidente Bolsonaro, inclusive ele desobedecendo ali as recomendações médicas, esteve presente lá e inclusive discursou lá na manifestação. Muita gente compareceu, apesar da USP dizer que tinha só apenas 4 mil pessoas, mas por ser um dia útil, uma quarta-feira, acho que foi muita gente. Vou mostrar para vocês até o final do vídeo. Antes eu peço a você que observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, dê essa força aí pro canal, me ajude a chegar aí aos 30 mil inscritos. Ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E não se esqueça também de deixar o seu like e fazer aí os seus comentários. Vou começar aqui, pessoal, com essa notícia aqui da Jovem Pan. A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, a suspensão do processo no STF contra o Alexandre Ramagem, acusado de envolvimento em tentativa de golpe de Estado. A decisão teve 315 votos a favor, 143 contrários e 4 abstenções. A Resolução 18/2025 foi promulgada logo após a votação. Segundo o relator, o Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, os fatos ocorreram após a diplomação de Ramagem. A redação do texto gerou críticas por não citar o nome do parlamentar. Então nós tivemos aí a votação primeiro aprovada na CCJ, né? Foi aprovado na CCJ, imediatamente o deputado Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, levou ao plenário e lá na votação ao plenário, então, nós tivemos ali 315 votos favoráveis à suspensão da ação penal contra 143 contrários aí à aprovação. E o pessoal da grande mídia trouxe essa notícia aí, eles estão ali com aquela cara de velório, né? Porque onde já se viu contrariar a vontade dos imperadores, dos supremos? Onde já se viu fazer isso? E nós temos, inclusive, aqui a Globo News, eles trazendo essa notícia aí com essa cara de tristeza, né? Uma cara de velório. Dá uma olhada. O Supremo tinha se manifestado, dito ali até onde a Câmara podia ir, mas a Câmara praticamente ignorou o que disse o Supremo Tribunal Federal e acabou de aprovar, então, por 315 votos a 143, a suspensão da ação penal que corre no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, já está, nesse momento, promulgando também essa resolução. Isso é um projeto de resolução. Por se tratar de um projeto de resolução, ele não precisa passar pelo Senado Federal. Então, o presidente Hugo Mota já está nesse momento, inclusive, promulgando esse texto para que ele tenha validade imediata. E como você bem colocou, Marcelo, ele pode abrir a possibilidade não só para o deputado Alexandre Ramagem ter a suspensão da ação, mas para outros réus também. Isso porque o projeto de resolução não cita, não especifica para quem que é a suspensão dessa ação penal que está correndo no Supremo Tribunal Federal. O ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ele chegou no finzinho do mês de abril a enviar um ofício para a Câmara dos Deputados, explicando até onde a Câmara poderia ir, até onde a Constituição previa, de fato, que a Câmara deveria se manifestar em relação a uma ação penal contra um parlamentar. Né? No caso aqui, a Câmara dos Deputados, já que Alexandre Ramagem é deputado federal. Só que o relator, Alfredo Gaspar, ignorou as orientações do ministro Cristiano Zanin e isentou, então suspendeu totalmente a ação penal que trata aí de 5 crimes contra o deputado Alexandre Ramagem. Pois é, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, eles levaram o deputado Ramagem para dentro deste processo para justificar que todas aquelas pessoas, inclusive o presidente Bolsonaro, que não tem foro por prerrogativa de função, fossem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, estão todos no mesmo pacote. Agora, o que eles queriam fazer para tirar os demais e isentar apenas suspender a ação penal apenas do Alexandre Ramagem? Eles queriam separar, tirar o Alexandre Ramagem, suspender a ação penal contra o deputado Ramagem e os demais deixar fora. Que fosse a ação continuassem correndo para os demais envolvidos ali, investigados ali. Inclusive o presidente Bolsonaro.
Então você percebe que quando é para beneficiar eles, para fazer a vontade deles, eles colocaram todo mundo junto, né, para levar lá para dentro do Supremo Tribunal Federal, para o Supremo julgar o presidente Bolsonaro. E não tem foro por prerrogativa de função e deveria estar na primeira instância. Aí, quando vem, então, a Câmara, baseado na Constituição Federal, artigo 53 da Constituição Federal, para suspender a ação contra um parlamentar, isso aí foi votado, precisava ali de 257 votos, ou seja, maioria simples, metade mais um, teve 315 votos, então foi ampla maioria dos parlamentares que votaram favoráveis. Aí agora vem o pessoal do Supremo e o pessoal da extrema esquerda dizer que não, onde já se viu, tira o Ramagem para cá e a gente suspende só a ação do Ramagem e os demais continuam correndo. Mas se os demais não têm foro por prerrogativa de função, e quando você separa eles do Ramagem, você tinha que mandar essa turma todinha, inclusive o presidente Bolsonaro, lá para a primeira instância. Mas eles não querem fazer isso, porque eles sabem que se cair na mão de um juiz de primeira instância essa ação aí ridícula, que não tem provas nenhuma, eles correm sim um sério risco de serem absolvidos. E eles não querem isso, eles querem condenar o presidente Bolsonaro. E nós vimos aí o desespero do pessoal da extrema esquerda, né? Enquanto estava tendo a votação ali, eles estavam desesperados gravando o videozinho. Nós temos inclusive aqui o Boulos, né? Boulos desesperado com o que estava acontecendo ali, olha só. Pessoal, muito grave. Se organizou um verdadeiro golpe, puxado pelos bolsonaristas, mas chancelado pela mesa diretora da casa. Sabe o que eles querem aprovar? O trancamento do inquérito penal do golpe no Supremo Tribunal Federal, utilizando o pretexto de que ele atinge um deputado e que, portanto, feriria as prerrogativas da Câmara, é o deputado Ramagem. Para ser salvo, dizem, não, a Câmara tem uma prerrogativa de poder trancar o inquérito penal enquanto ele for parlamentar. Isso já seria absurdo. Só que qual é o golpe? Veja só, o inquérito que o Ramagem está é o mesmo que está o Bolsonaro. Ao trancar o inquérito do Ramagem, isso tranca o conjunto, inclusive do Bolsonaro. Ou seja, fica trancado, fica suspenso o inquérito do Supremo Tribunal Federal. É para isso que se abre hoje aqui uma brecha, um precedente. Os bolsonaristas se articularam com outros partidos de direita, é uma interferência sobre poderes, é uma pauta de julgamento penal do Supremo Tribunal Federal, ser trancada por uma decisão da Câmara dos Deputados, é uma proteção corporativista a um golpista, como é o Ramagem, e, além de tudo, pode significar o trancamento do processo do Jair Bolsonaro. Quando a gente vê o Boulos chamando o pessoal da direita de golpista, é até engraçado, né? Um cara que viveu a vida inteira invadindo propriedades alheias. Esses dias aí teve, pouco tempo atrás agora, né? Teve a votação lá do Janones, da rachadinha do Janones. O Boulos era o relator no Conselho de Ética e passou a mão na cabeça do Janones, fez de conta que ele nunca criticou as pessoas que fazem rachadinha, né? Vivia criticando o Flávio Bolsonaro, chamando ele de rachador, de não sei o quê. Aí quando caiu lá na mão do Boulos, o Boulos foi e livrou a cara do Janones na maior cara de pau. E agora vem chamar todo mundo de golpista. Então, olha só o desespero desse pessoal da esquerda. Temos mais um aqui, ó, que inclusive está dizendo que vai recorrer ao Supremo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O pessoal da esquerda, não sei, eu estou gravando esse vídeo aqui nesse momento e ainda não tem notícia sobre isso, mas com certeza vão recorrer ao Supremo e com certeza o Supremo vai acatar o pedido deles, que é de desconsiderar os votos de 315 parlamentares e acatar a vontade da minoria, né? Essa é a democracia deles. A democracia deles não é a vontade da maioria, é a vontade deles. Quando eles estão na maioria, aí é a democracia. Quando eles estão na minoria, tem que acatar a vontade deles, porque eles perderam, mas é antidemocrático e o Supremo Federal tem que considerar isso como inconstitucional. Então veio aqui mais um desesperado aqui do pessoal da extrema esquerda, acho que esse aqui é o Chico Alencar, né? A Federação Pessoal Rede vota não ao trancamento do parlamento, ao autogolpe, à cassação do nosso direito de debater a matéria tão importante, ao uso do Ramagem, réu do golpismo, como guarda-chuva para proteger outros, a imunidade alargada, o golpe legislativo, a obstrução ao processo judicial, a criminalização da nossa própria atuação, ao rito sumário que o presidente Hugo Moto inventou aqui. Ele até nas questões de ordem debochou dizendo:
vou responder quando quiser. É um achincalhe. A história brasileira registra noite das garrafadas, noite da agonia. Essa é a noite da vergonha, do obscurantismo golpista, da leniência com o totalitarismo, com o autoritarismo, com a destruição da democracia brasileira, com o crime que é a política. Você vê que ele fala ali em destruição da democracia, né? Mas a democracia não é você ter ali os três poderes com independência entre eles. E aí quando você leva lá para o plenário, quando o presidente da Câmara dos Deputados leva para o plenário, faz ali a votação, 315 contra 143, né? Ampla maioria. Isso não é a democracia? Então a vontade deles é que é a democracia. O PT, o pessoal da extrema esquerda aí, quando eles falarem em democracia, você pode colocar democracia é igual extrema esquerda. Se for contrário a eles, não é democracia. Você pode reparar, todas as vezes que eles estão fora do poder, quando eles perdem uma eleição, eles falam que é golpe. Toda vez que eles estão fora do poder, quem está no poder é golpista. Aí quando eles estão no poder roubando velhinhos aposentados, não, é tudo em defesa da democracia. Essa gente está desesperada. Olha aqui mais um desesperado aqui. Vamos ver aqui. Eu confesso que não imaginava que esse momento fosse acontecer. Porque ficava eu pensando, o PL, aquela turma do Bolsonaro, eles querem trancar o Bolsonaro. Mas eu esperava, Jandira, que fosse surgir uma proposta intermediária. Não! Quero dizer a todos os deputados e deputadas que talvez não estejam por dentro dos detalhes. O que vale não é o relatório do deputado Alfredo Gaspar. O que vale é o projeto de resolução. O que é que está escrito aqui? Fica sustentado o andamento da ação penal contida na petição 12.100 em curso no Supremo Tribunal Federal em relação a todos os crimes imputados. Os senhores sabem o que é essa petição 12.100? É tudo! Toda a denúncia do Gonê da PGR. Os senhores estão aqui querendo trancar a ação penal de 34 denunciados. O julgamento, para começar, eu quero falar para cada deputado aqui, porque esse dia vai ficar na história. Quem votar nesse negócio, nesse projeto de resolução, está construindo, jogando no lixo sua história. Porque imaginem, e vamos para o debate constitucional, existe uma súmula do Supremo, súmula 245 do STF, imunidade parlamentar não se estende ao co-réu sem essa prerrogativa. Esse relatório não podia ser apresentado. Pessoal, perceba que quando o Lindbergh Farias lê essa súmula do Supremo Tribunal Federal que diz que a imunidade parlamentar não se estende aos demais, aos co-réus, ele está dizendo aí que as pessoas que não têm foro por prerrogativa de função deveriam estar separadas, então, do Alexandre Ramagem. Ou seja, não deveriam estar sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Se eles não têm os mesmos direitos do deputado federal Ramagem, por que eles têm que ter os mesmos deveres? Ou seja, eles têm que responder junto com o deputado Ramagem na mesma instância. Você entende como que é esquisita essa interpretação do pessoal da esquerda? Eles só interpretam as coisas quando é para beneficiar eles, as vontades deles. Mas não adiantou nada, né? Nós tivemos, então, a votação, como eu já mostrei para você, foi 315 votos contra 143. Nós temos aqui o deputado Hugo Mota promulgando, então, a resolução. Está encerrada a votação. Sim, 315. Não, 143. Abstenção, 4. Está aprovado o parecer da Comissão de Constituição, de Justiça e de Cidadania, a sustação de andamento de ação penal número 1 de 2025, sobre a mesa, a resolução que consubstancia a decisão do plenário, a qual passo a ler. Esta presidência, eu peço a atenção de todos.
faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica sustado, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, o andamento da ação penal contida na petição número 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara dos Deputados, 7 de maio de 2025. Esta presidência considera promulgar... Bom, você viu aí que se for cumprida realmente o que eles chamam de democracia, porque eles vivem falando a palavra democracia, né? Então, se for obedecida a democracia, que é a vontade da maioria do parlamento, a ação penal está suspensa. Você acredita que o Supremo Tribunal Federal vai obedecer isso daí? O Supremo Tribunal Federal, que era para ser o guardião da nossa Constituição, o guardião da nossa democracia. Vocês acham que eles vão obedecer essa votação aí que foi feita aí na Câmara, com vários exemplos que nós já vimos aí, deles ignorarem o parlamento? O que você acha que vai acontecer? Você acha mesmo que eles não vão dizer que isso aqui é inconstitucional? Porque se eles obedecerem à democracia, a ação, enquanto o deputado Alexandre Ramagem for deputado federal, essa ação não pode andar. Ou seja, o presidente Bolsonaro e todos os demais, inclusive o Ramagem, poderão ser candidatos na próxima eleição. Tranquilamente, poderão ser candidatos, poderão ser eleitos. E se o Ramagem for eleito novamente, a ação vai continuar trancada enquanto ele for deputado federal. Vocês acham que eles vão permitir que o presidente Bolsonaro seja candidato? Vocês acham que o sistema vai permitir? Eu fiquei muito feliz de ver isso daqui, não deixa de ser uma vitória, mas eu também não sou tão cego assim, porque isso aí já seria cegueira, acreditar que essa turma não vai fazer nada. Eles não estão ali para cumprir a lei, eles estão ali para um objetivo, um projeto de poder. O pessoal do Supremo Tribunal Federal, junto com o pessoal da extrema-esquerda, estão ali para um projeto de poder. E para isso eles estão dispostos a fazer de tudo. Até porque eles sabem que diante de todos os crimes que eles cometeram, principalmente o Alexandre de Moraes, se eles não fizerem nada e nós tivermos aí uma maioria... Já pensou, imagina você, Bolsonaro eleito presidente em 2026 e uma maioria, principalmente ali de senadores. O que vai acontecer com o Alexandre de Moraes? Você acha que ele não vai sofrer o impeachment? O Barroso também, com esse tanto de crime que já cometeu, só essa frase dele falar nós derrotamos o bolsonarismo é um processo de impeachment. Passivo de ser caçado. E aí nós vemos aí, né? Eu vou trazer aqui a tal da delegada Adriana Accorsi, que acho que é uma deputada federal do pessoal da esquerda aí, e ela mostra o desespero que eles estão. Né? Eles deviam estar felizes, né? Devem falar, não, realmente, né? Nós vamos cumprir, né? Vamos aceitar, isso aí é a democracia, mas não, eles não vão aceitar. Oi, gente. Ontem a Câmara Federal aprovou a suspensão do processo contra o deputado Alexandre Ramagem no STF. Ramagem, ex-diretor da ABI, é acusado de, junto com outros envolvidos, planejar um golpe contra a democracia brasileira. Nesse caso, não só Ramagem pode ser beneficiado, pode ser estendida essa suspensão do processo para todos os outros envolvidos e acusados pelos atos terroristas de 8 de janeiro, mas também de outros atos que aconteceram para planejar e executar o golpe, inclusive o punhal verde e amarelo para matar o presidente Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Você vê aqui que ela fala em atos terroristas, né? Atos terroristas. E é interessante esse pessoal da esquerda chamar as pessoas do 8 de janeiro de terroristas, quando você lê uma matéria como essa aqui, ó, na Gazeta Brasil. O governo Lula pede aos Estados Unidos que não classifiquem o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Nós tivemos aí a visita de algumas pessoas do governo, representantes lá do governo do Trump, aqui no Brasil, e eles foram conversar sobre segurança pública. E eles queriam, inclusive, incluir essas facções criminosas aqui do Brasil como grupos terroristas, considerar eles como grupo terrorista. O que o governo Lula fez? Não, o PCC e o CV não são grupos terroristas. Só faltou falar para eles, não, o grupo terroristas aqui é aquelas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro com bandeira do Brasil e Bíblia debaixo do braço. A Débora lá do batom, a irmã Hilda, que é aquela velhinha lá que fica com a Bíblia debaixo do braço e uma bandeira do Brasil nas costas, que eles são terroristas.
O PCC e o CV, não, esses não são grupos terroristas. Você percebe como que é uma inversão de valores nesse pessoal da extrema esquerda, gente? E aí nós vamos falar então sobre o segundo evento mais importante de ontem, que foi a manifestação. O Rogério Marinho, senador Rogério Marinho, diz o seguinte, ó, caminhada a favor da anistia hoje em Brasília. Todos contra as arbitrariedades seletivas praticadas contra manifestantes que exerciam o seu direito constitucional. O maior líder popular do Brasil convocou e o povo disse presente. Anistia já. E aí eu vou trazer para vocês aqui o discurso que o presidente Bolsonaro fez lá em Brasília. Se queremos democracia, se queremos liberdade, se queremos uma paz melhor para todos nós somos responsáveis pelo futuro do nosso país. Mais uma vez, ele me deu uma outra vida. Sou muito grato a ele. Jamais esperava ser vereador na minha vida. Acabei sendo presidente da República. Deixamos uma marca no meio de vocês. Vocês conheceram as entranhas dos poderes. Vocês conheceram o seu país por dentro. Hoje nós sabemos quem somos, o que queremos e para onde iremos. Tudo passa pela decisão de cada um de vocês. Eu sou apenas um instrumento. Eu sou o empregado de vocês. Não tenho nenhuma obsessão com o poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Poderia estar muito bem do outro lado, mas eu estaria com a minha consciência tranquila. Eu não sei como alguns poderosos, fazendo tanta maldade, conseguem dormir em paz uma noite sequer dessa vida. Vamos acreditar no país. Vamos acreditar em nós mesmos. Vamos superar. Vamos nos fortalecer e vamos vencer. Quem esperava um público como esse em Brasília no meio de uma semana? Ninguém esperava. Pouca gente esperava isso. E a presença de vocês aqui é a certeza que estamos no caminho certo. A anistia é o nosso. Então, aí o presidente Bolsonaro foi lá na manifestação, discursou, apesar de todas as restrições, como eu disse para vocês, né, pedindo anistia para essas pessoas que estão sendo perseguidas. E perseguidas com o único objetivo de chegar ao presidente Bolsonaro e para prendê-lo. Então nós tivemos aí esses dois eventos importantíssimos. E para nós encerrarmos o vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês a hipocrisia da turma lá dos togados. Aqui na página oficial do Supremo Tribunal Federal, lá no X, tá lá, essa postagem aqui, ó, o presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, recebe Cristiano Oliveira, oficiala de justiça que foi alvo de constrangimento no exercício da função. O Alexandre de Moraes mandou a oficial de justiça dentro da UTI intimar o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro gravou aquele vídeo mostrando aquele absurdo, que aquilo ali realmente é um absurdo, mas quem foi constrangido, segundo o Supremo Tribunal Federal, foi a oficial de justiça. Ela que foi constrangida pelo presidente Bolsonaro. Não foi ela que, cumprindo uma ordem absurda, uma ordem ilegal do Alexandre de Moraes, que constrangeu o presidente Bolsonaro dentro de uma UTI. Uma coisa absurda que os médicos jamais deveriam ter permitido que acontecesse. E aí vem aqui na página oficial do Supremo Tribunal Federal, tá ali o Barroso e a Carmen Lúcia ali, prestando solidariedade ao oficial de justiça que foi lá constranger o presidente Bolsonaro dentro da UTI. Então é esse o Brasil que nós temos. Essa é a verdadeira democracia, né? Essa é a verdadeira democracia. Então esperamos, sinceramente, que o Supremo realmente obedeça à Constituição Federal, obedeça à democracia, né? Observe ali os princípios democráticos que eles tanto falam e acatem aí a vontade da maioria dos parlamentares. 315 parlamentares que votaram favoráveis à suspensão da ação. E se eles assim entenderem, que deve ser, né? Se eles não forem antidemocráticos e fazerem com que a vontade deles prevaleça acima da Constituição, nós teremos então o presidente Bolsonaro candidato em 2026.
Peço a vocês que observem novamente se estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva, deixe seu like, façam aí seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.